Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai trazer para vocês aqui um corte do Gazeta Esportivo. Primeiro, repercutindo muito aí a grande vitória do nosso Palmeiras para cima do Internacional. E sim, o nosso Palmeiras é o líder do Brasileirão. Mas foco total na apresentação do John Arias, e ele deixou o recado. Chega para ser campeão e quer sim dar o tetracampeonato da Libertadores para o nosso Palmeiras. E deixou o recado sim para a torcida também do Fluminense. Ele veio para o time que pode levar ele para a Copa do Mundo. O único time que pode dar essa posição para ele é sim o Palmeiras. E ainda tem a fala do Andrés Pereira ainda sobre a polêmica do derby. Ele falou que só estava limpando a chuteira ao vivo na entrevista. Então tem muita coisa para a gente falar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras? Acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Ainda falando do Palmeiras, o time do Abel Ferreira venceu mais um jogo no Campeonato Brasileiro, dessa vez lá no Beira-Rio, diante do Internacional. Gustavo Gomes, de cabeça, abriu o placar pro Verdão. Aí o Ronaldo acertou um belo chute de esquerda e empatou a partida. No segundo tempo, o Vitor Roque ganhou na força, cortou o zagueiro e colocou o Verdão novamente em vantagem. Aí no final da partida, após boa roubada de Luigi, Evangelista rolou para Andrés, que bateu forte e deu números finais. Com o 3-1, Palmeiras vai curtir o carnaval na liderança da competição. E olha, curiosidade, de 39 visitas que o Palmeiras fez ao Beira-Rio, essa é apenas a sexta vez que ganha. Então, olha só, na sexta-feira 13, feliz pro Palmeiras. Jogar lá no Beira-Rio é difícil para qualquer equipe, 39 vezes uma ganhou vitória 6. muito importante e mais ainda a vitória, também o desempenho do Palmeiras jogando fora de casa lá contra o Internacional. O Palmeiras se encaixou, acho que o Abel conseguiu ajustar esse time, uma consistência interessante do Palmeiras jogando lá no Beira-Rio, e vai ser difícil tirar ponto desse Palmeiras que o Abel está armando, especialmente com a chegada do John Arias. Mais uma vez o Palmeiras vai se colocando como postulante a todos os títulos que vai disputar nessa temporada, especialmente com a chegada dos reforços, e especialmente com esse meio de campo que o Palmeiras está colocando aí nos jogos com o Abel Ferreira. Estou gostando muito, acho que o time está colocando mais a bola no chão. O Marlon Freitas é um cara que ele acha muito bem os companheiros, o Andrés é um cara que pisa na área, você tem o Alan jogando fino da bola, o Flaco e o Vitor Roque são jogadores que se complementam, então vai ser muito difícil esse Palmeiras perder ponto nessa temporada de 2026. Olha, Palmeiras tem tudo para fazer um grande ano, Alex. Vamos ver, tem que ver como é que esse time realmente vai ter a sequência, né? Ano passado também houve um momento em que o Palmeiras engatou aí umas 5, 6 vitórias seguidas, mas no final do ano a gente viu o que aconteceu. Então é preciso ter calma, né? Ter tranquilidade para esperar realmente a sequência da temporada que está só começando. Estamos só em fevereiro ainda, então muita coisa vai rolar, mas sem dúvida que tem hoje uma cara de time que pode fazer frente, sim, ao Flamengo, aos principais times aí do Brasil e da América, pensando em Libertadores. Eu só queria destacar a importância que eu sempre falo aqui do Vitor Roque. Para mim, quando ele está em campo, sim, o Palmeiras é de um jeito, quando ele não está é outro, porque não tem substituto para o Vitor Roque. Jogador com essa característica, muito parecido com o Endrick, inclusive. Baixo, forte, veloz, forte e bom finalizador. Sim. Então, são elementos que fazem parte de um jogador muito importante, taticamente, tecnicamente, jogador decisivo. No momento da partida em que o jogo estava empatado, aparece um cara desse fazendo uma jogada dessa, trombando com o zagueiro cai no chão e ele continua no lance. Ele tem aquele senso de cortar um zagueiro, de bater, saber o momento certo de finalizar. O Vitor Roque é um jogador diferente. E o Palmeiras é muito feliz tendo o Vitor Roque como camisa 9. Ainda mais agora entrando o Arias, que pode também movimentar esse ataque. Realmente a tendência é de que o Palmeiras possa fazer aí um grande papel em 2026 e sem a gente se esquecer dessa necessidade que o Palmeiras tem. Acho que a lateral pode fazer muita falta para o Palmeiras e um camisa 5 ainda também para mim é fundamental. Mas eu gosto muito do Andrés também. O Andrés fez um jogo assim. A gente daqui a pouco vai falar, hein?
O Andrés Pereira deu declaração polêmica no jogo de ontem. Daqui a pouco vocês vão ver aqui o que ele falou. A frase da semana sobre aquela pisadinha ali naquela marca. Próximo jogo do Palmeiras é contra o Guarani, lá em Barueri, domingo. Sim. Você que vai estar nesse jogo, Zé? Não, nesse é o Alexandre Silvestre, mas o Palmeiras já está classificado, né? Tudo ao vivo, já está classificado. O Palmeiras deve ir com o time reserva, né? Sim. Tudo ao vivo no Mesa Redonda domingo. Aliás, todos os jogos da rodada aí da final do Campeonato Paulista. O Abel deve fazer aí, então, mudanças nessa escalação. Sim. Na frente no Brasileirão. Agora o Palmeiras, o que aconteceu nessa equipe que acertou, Alex? Calma, eu não acho ainda que acertou. Você acha que é momentâneo, Alex? Acertou. Tá caminhando. Pode falar. Pode falar, não tem problema. Aí eu tô com o Abel, sabe? A gente tem essa mania de o time ganha 2 jogos seguidos assim, nossa, já acertou, já vai ser campeão de tudo. Agora, mas daqui a pouco perde 2 jogos. É como está jogando. Calma. Agora vai. Calma. Tá jogando bem, mas se não é o Carlos Miguel ontem fazendo 2 milagres lá, não sei se o jogo seria 3-1. Mas ele tá lá pra isso. Claro que tá. Tá lá pra isso. 2 metros e 4 pra quê? Claro, mas ontem ele apareceu de novo muito bem. Fez 2 defesas importantíssimas em momentos delicados do jogo. Que se ele de repente toma um gol, nós estaríamos aqui falando, tá vendo? O Palmeiras foi lá, não conseguiu, perdeu, né? Então, calma. Não é hora nem de falar, putz, pintou campeão de tudo. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio até pegando como um elemento de comparação que aconteceu ano passado. Né? O Palmeiras também tinha tudo para fazer alguma coisa boa ano passado e perdeu tudo. Então, vamos com calma. Eu queria chamar... O importante tá caminhando. A tendência é de crescimento. O Arias chegando, muito bom. E o Paulinho, daqui a um mês mais ou menos, voltando. Vai dar uma nova alternativa ainda para esse setor ofensivo do time. Maravilhoso com o Paulinho. Vai ter gente graúda no banco de reservas. Então, vamos ver. Bom, seguinte... A torcida do Palmeiras estava ansiosa pela chegada de John Arias. Então, a gente vai direto para a Academia de Futebol conversar com o Alexandre Silvestre, porque o Alexandre Silvestre hoje presenciou a apresentação do atleta. Boa noite, Silvestre. Conta pra gente como é que foi essa primeira entrevista, né, do colombiano com a camisa do Verdão. Ele foi simpático, ele estava feliz, ele já vai começar a jogar. Conta tudo. Super simpático, firme nas respostas, chegou com a família, com os empresários, a filhinha de colo, ganhou a camisa das mãos da presidente Leila Pereira, que chegou a brincar antes da entrevista coletiva, a contratação é da presidente, e deu até um beijinho na Leila Pereira, um beijinho inocente, é claro, na presidente do Palmeiras. O John Arias, entre outras coisas, disse que veio para um time para ser campeão, está sonhando com o tetra de Libertadores da América e também para potencializar o futebol dele, visando Copa do Mundo com a camisa da seleção da Colômbia. Está disposto a brigar por posição, jogar na posição que o Abel quiser, seja mais pelo lado, mais centralizado ou avançado. E sobre pressão, aqui no Palmeiras sempre a pressão é muito grande, ele tira de letra, porque diz que pressão sofreu quando era criança para tentar vencer na vida, por sobrevivência, e conseguiu virar jogador de futebol e hoje está valendo essa bala aí, 154 milhões, o que o Palmeiras gasta para trazer o John Arias até 2029. Foi campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2023, título inédito do Flu. E no Palmeiras, vai ter glória eterna? Vamos ouvir a resposta, ver o que ele disse. Tomara que Palmeiras no final de ano seja tetra, né? Cara, vencer a Libertadores siempre es difícil. O Palmeiras tem como clube y como elenco, como un todo algo realmente muy forte. Eu vejo que nessa ambição eu volto no Brasil com a ambição de ser campeão de tudo. Campeão de tudo, John Arias. Disse que está bem fisicamente, mas acabou de chegar. Acho que não vai dar para ele jogar no domingo contra o Guarani pelo Campeonato Paulista, apesar de estar inscrito no Paulistão. A estreia dele pode acontecer no dia 25, justamente contra o Fluminense. Legal. E aí, Alex Miller, está mais calmo você? Jogador da presidente. Essa história aí bom, deixa para lá. Claro que é uma grande contratação, é aquela contratação que o torcedor sempre espera, sempre cobra e fica feliz quando ela é concretizada, né? A insatisfação não é quando a contratação acontece. Agora é hora de comemorar, de desfrutar essa contratação. O problema é que no processo inteiro que vem acompanhando
o Palmeiras de um bom tempo para cá, que quando já se nota, já se percebe a carência do time, se percebem as carências do time, o próprio Abel publicamente falando várias vezes, e você não vê uma movimentação da diretoria para suprir essas carências do time, é aí que a torcida fica chateada, fica esperando, cobra, mas quando acontece, é claro que é uma ótima, né? O Abel ontem tentou tirar o peso da chegada do Arias, respondendo que é difícil não é ele assim, entrar no time? Que como é que vai entrar no time assim, Não não? dá camisa a ninguém. Camisa, o nome atrás da camisa não escala ninguém. O Abel acha que a gente é tonto, né? Porque não, e ainda fala que a contratação da presidente, não é dele. A dele foram aquelas que a gente sabe, né? Que inclusive algumas já foram desfeitas, inclusive, que já foram embora do Palmeiras. Peraí, mas isso aí é jogo pra torcida? Eu não sei o que é. O que é isso? Acho que ele está cada vez mais confuso, sabe? Ele precisaria Será que ele não gostou? de um assessor de imprensa para orientá-lo só para as coletivas, porque a cada coletiva é uma pérola que ele solta ou até mais. Mas em se tratando de Arias, que é o nosso assunto aqui, o Arias chega para elevar demais o patamar do Palmeiras. Pode jogar em qualquer posição do ataque e é óbvio, se nós analisarmos, pais, o elenco que o Palmeiras tem, o time titular de hoje, o Maurício sai para entrar o Arias. Não tem mistério. Vai sair quem? O Alan? Não. Vai sair o Flaco Lopes? Não. Vai sair o Vitor Roque? Não. Ou sai o Maurício ou sai minha avó. Não, vai sair o Maurício. O Maurício, a tendência é que ele saia para a entrada do Arias. O Arias é um jogador pronto, como você disse, é um jogador que chega para vestir a camisa do Palmeiras, para ser titular dessa equipe. Você pode contestar, vale 25 milhões de euros, isso é outro assunto. Não vale, muito dinheiro. Vale 2,5 milhões de reais por mês? 2,5 milhões por mês. Hoje em dia, esses são os valores do futebol. O futebol está extremamente inflacionado e hoje você tem um jogador como o John Arias, que é um bom jogador, é um belo jogador, um jogador que chega para ser titular desse time do Palmeiras, mas que hoje os valores estão dessa maneira. Você vê aí, o John Arias tem 28 anos, um título importante, que é o título da Libertadores, e vale esse caminhão de dinheiro que o Palmeiras pagou por ele, inclusive entrando aí numa briga com o Flamengo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas entendo que o Arias, o Abel tentou tirar totalmente o peso da contratação, mas é um jogador que chega para vestir a camisa 11 do Palmeiras e para ser titular absoluto dessa equipe. Agora você chegou no ponto. Então você acha que quando o Abel fala que é difícil o Arias entrar no time, ou difícil, a palavra faz mesmo, a frase, difícil ele entrar no time, é no sentido que para tirar o peso com que certeza estão colocando em cima dele? Com certeza absoluta. É um cara que chegou por muito dinheiro, a gente acabou de comentar aqui, uma contratação caríssima. Contratação da presidente, foi lá na Premier League, lá na Inglaterra, e buscou um jogador que está pronto, que chega para ser titular absoluto. E aí, claro, o Abel vem com esse discurso, porque o Palmeiras vive um momento interessante na temporada, vem de resultados interessantes, o Abel achou uma equipe, encaixou uma equipe com bons jogadores no meio de campo, mas um deles vai ter que sair para a entrada do John Arias. E eu acho que é o Maurício que vai acabar perdendo a posição. Bom, Silvestre, volta aqui, por favor. O que mais você separou pra gente da apresentação do Arias? O John Arias não conseguiu desempenhar um bom futebol no Wolverhampton da Inglaterra, Premier League. O jogador fez 1 ou 2 gols, deu uma assistência, mas o time está muito mal na Liga Inglesa. Resolveu voltar para conquistar títulos, para voltar a ser feliz. Estava no contrato dele de venda do Fluminense para o clube inglês, que a prioridade no retorno ao Brasil seria para o Fluminense. O Palmeiras chegou com uma proposta muito alta, essa aí de 154 milhões de reais. O Fluminense não conseguiu cobrir, mas o Flamengo também colou e tentou levar o Arias para a Gávea. O jogador revelou que recusou essa proposta em respeito ao Fluminense, porque o Flamengo é rival direto do Fluminense, mas veio para o Palmeiras. Diz aí, Arias. Tenho esse desejo de voltar a ser campeão, de voltar a estar em alto nível, de estar nessa Copa do Mundo. Então, cara, o Palmeiras foi o clube que me brinda essa garantia. Claramente que eu acho que todo mundo sabe que eu também, por esse respeito que tenho pelo Fluminense, rechacei essa oferta do Flamengo, que é um rival direto. Rechaçou a oferta do Flamengo. Palavras de John Arias. Acho que foi isso que ele disse aqui no meu portunhol. Foi o que eu entendi, Michele. Daqui a pouco eu volto com o português de Portugal de Abel Ferreira com mais uma declaração polêmica para a alegria de Alex Miller. Interrogação, não, exclamação.
É exatamente isso que ele disse. Ele rechaçou o Flamengo porque o Fluminense é um rival direto do Flamengo. O Palmeiras ele não entende que é assim. E o Arias quer estar na Copa do Mundo. Vai ser uma grande oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa. O Arias, quando saiu aqui do Brasil, disse que só voltaria para o Fluminense se voltasse um dia. Você acha que se o Flamengo não colocasse... você acha que se o Flamengo não colocasse lá 30 milhões de euros, o que o Arias ia poder fazer? Chegasse com 30 milhões de euros para o Wolverhampton. Então, assim, o Palmeiras fez uma proposta mais vantajosa e acabou vencendo a do Flamengo. Zé, eu acho que quando ele fala rechacei o Flamengo, eu acho que talvez ele não quisesse nem ouvir a proposta, nem quis saber quanto era. Não, e muito se diz que o Flamengo entrou nessa negociação só para inflacionar essa negociação para que o Palmeiras tivesse que gastar mais dinheiro contratando o Arias. Se o Flamengo chega com 35 milhões de euros, não tem o que fazer, gente. O Wolverhampton ia vender para o Flamengo. E aí o Arias ia ter que se resolver lá. Só que o Palmeiras veio com uma proposta melhor e ele vem pro Palmeiras. Vem para ser o grande jogador aí, um dos grandes jogadores desse time, não tem jeito. Eu acho que ele acaba até exercendo essa questão de respeitar a rivalidade e o Fluminense, falando isso, né? Talvez ele amenize um pouquinho a situação com relação ao torcedor do Fluminense que ficou indignado e revoltado com essa volta do Arias ao Brasil e não para o Fluminense, sim para o Palmeiras. Mas é claro que se ele viesse para o Flamengo, a fúria da torcida do Fluminense seria muito maior. Seria muito maior. Já é grande. Se fosse para o Flamengo, isso se multiplicaria não sei em quantas vezes. Exponencialmente. Agora me diz uma coisa, tendo essas contratações aí em tela, o Palmeiras ainda precisaria do quê? No lateral direito? Sim. Que posições vocês acham que ainda falta para deixar esse elenco do Verdão azeitado? A lateral direita é uma posição que o Palmeiras carece, não conseguiu se acertar com o Kelvin, com o Giai. Em dado momento o Giai até foi ali, teve um bom nível, mas nesse momento o Palmeiras carece muito de um lateral direito. O Piquerez de vez em quando aí não tá jogando bem, também não tá desempenhando um bom futebol. Faz tempo, hein? Interessante você ter um reserva ali que possa fazer uma sombra a ele. O Jefté não é esse jogador, na minha opinião. Então as laterais, assim, mais a lateral direita. O Palmeiras tem que olhar com mais carinho para a lateral direita. Mas também procurar um reserva que faça uma sombra ali ao Piquerez nesse momento. O meio-campo está bem servido. Na zaga, acho que pode ir atrás de um nome também. Você perdeu o Mikael, você tem ali muito bem o Gomes e o Murilo estabelecidos na posição, mas você pode buscar um jogador para brigar ali por esse setor. Você tem o Fux também, que em outro momento foi bem com a camisa do Palmeiras. Do meio para frente, acho que o Palmeiras está muito bem servido, são muitas opções. Estou gostando muito desse time que o Abel está montando, com meio-campistas que marcam, que saem, que sabem tocar, botam a bola no chão, não fazem tantas ligações diretas. Então acho que do meio para trás que tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado. Eu só acrescento a tudo isso que o José Paes falou e muito bem, eu acrescento um camisa 5, um primeiro volante para ter no elenco. O Emiliano não resolveu, toda vez que ele entra ele não consegue desempenhar um grande papel, fazer aquela função mesmo de segurar as pontas no meio de campo. Eu penso assim, numa temporada longa em que o Palmeiras vai disputar grandes jogos, competições importantes, é preciso ter no elenco um camisa 5 que faça aquela função do famoso carregador de piano que a gente falava antigamente, do cão de guarda, aquele cara que oferece uma alternativa de jogo diferente para o treinador. Ah, não, mas o Marlon Freitas faz o primeiro volante, o Andréas Pereira o segundo, tudo bem, faz como eles estão fazendo. Mas daqui a pouco pega aí uma reta decisiva de campeonato, precisa, numa determinada situação de jogo, mudar taticamente o time, colocar mais um marcador ali no meio. O Palmeiras não tem essa figura no elenco de um camisa 5 forte, consistente, né? Que o Corinthians, por exemplo, foi buscar, o Alan, que chegou. É um cara que joga naquela posição, naquela função. O Palmeiras deveria ir ao mercado, olhar com muito carinho um camisa 5. O Fabinho foi cogitado um mês atrás, mais ou menos, lá no mundo árabe, mas não deu negócio, pelo menos nesse momento. Enfim, acho que é uma carência sim. As laterais, principalmente a direita, e um camisa 5 e depois um zagueiro. Nessa ordem, para mim, o Palmeiras mais 3 posições. Pelo menos mais 3 jogadores, para aí sim a gente considerar o elenco pronto para quaisquer circunstâncias. Você pega só a perda do Aníbal, você tem um jogador nessa função, seria assim interessante para compor o elenco, concordo contigo. Não seria para jogar, até porque eu acho que o Abel encaixou o time, mas em determinado jogo você tem razão, acho que pode ajudar. Agora a gente volta com o Palmeiras por aqui, porque o Andréas Pereira se pronunciou sobre toda aquela polêmica do derby. E aí, Silver, o que o jogador falou? Mais uma pitadinha de palestra aqui no Gazeta Esportiva, Michele.
O Andrés Pereira plantou aquela casca de banana, jogou uma casca de banana simbólica na marca do pênalti. O Memphis escorregou e perdeu o pênalti na Neoquímica Arena no último derby. E o Andrés Pereira falou ontem no Sul a esse respeito. O assunto ainda gera muita polêmica e vamos ver o que ele disse. Isso são coisas de futebol. Muitas pessoas que comentam depois, claro, é o trabalho deles, eles têm que comentar mesmo, pode falar o que eles quiserem. O importante é que a gente ganhou o jogo lá, que foi muito importante pra gente, e só tava limpando minha chuteira mesmo lá. Tinha bastante lama debaixo, que tava meio solto o gramado. Bom, limpar a lama da chuteira, pra mim é batendo a trava da chuteira no poste, na trave, né? Não... Enfim, se eu fosse um repórter elegante, eu diria que ele foi irônico. Como eu sou raiz, cara de pau, mas pra mim não merece punição. Não viu? A punição seria um cartão amarelo. Já pensou se ele pegar jogos de gancho? O que vocês pensam a esse respeito? Eu acho que ele já está sendo bem instruído, até para o que vai falar nessa situação. Mas que é divertido, né? Quem sou eu para questionar o André É se ele tá aquela falando? música do Michael Jackson que Agora, fizeram no vídeo. muito interessante que a gente tem a imagem aí para mostrar. Ele sai lá de onde ele tá, né? Vai Ele limpar podia a ter chuteira feito ali. lá onde ele tava. Ele podia ter limpado a chuteira onde ele tava. Mas ele sai e vai até próximo à marca do pênalti. Dizem que é melhor limpar lá, inclusive. Olha lá, ó, ele podia ter feito ali no fundo. De boa. Mas ele vem até aqui. É porque cada um. Interessante. É que vocês têm que entender e respeitar que cada jogador tem o seu ritual de limpar a chuteira. Ah, entendi. Então tem uns que É limpam a batendo mandiga na dele. trave. O Silvestre limpa a chuteira dele batendo na trave. Ah. O Andréas gosta de limpar a chuteira dele na marca do pênalti. E você? O tapetinho? Não, mas eu gosto de ver o Andréas fazer isso. Você gosta? Acho legal. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo e acho que essa resposta irônica do Andrés, agora falando sério, foi na verdade uma resposta àqueles que, por exemplo, duvidaram do caráter dele, falaram isso é que ele era um absurdo, cafajeste, isso é absurdo. as crianças não poderiam ver uma coisa dessa na televisão, uma Aí é ridículo. demagogia É assim, verdade. sabe, gritante. Eu acho que as pessoas não têm mais limites do que falam para julgar as pessoas, para condenar as pessoas, para difamar as pessoas. Isso aí, gente, quem manja um pouquinho de futebol sabe que faz parte. Você pode até falar, não, mas isso é errado. Ok, tá no direito de achar que é errado. Claro, não é certo, mas faz parte. É igual xingamento dentro de campo. Um xinga o outro. Quando acaba, eles se abraçam, porque fica ali, morre ali no jogo. Será ali que no vão campo. proibir de xingar o juiz também, por exemplo? Daqui a pouco vão proibir de as pessoas existirem, né? Não é? Tem muita coisa errada que acontece dentro de um campo de jogo, essa foi uma delas, na minha opinião. Concordo com o Alex, tem muita coisa aí que precisa ser revista dentro do jogo, coisas que são ditas, coisas que são faladas para o árbitro, atitudes que são tomadas. Aí o árbitro Então, assim, tinha que ter dado um cartão amarelo e pronto, Exato. se fosse dar. Mas Claro, ser e se não suspenso, viu também já era. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês falando muito sobre o nosso Verdão e a gente trouxe aí pra você um corte da Gazeta Esportiva falando muito sobre o Arias e, cara, detalhe, né? O cara chegou mostrando, sim, que chega pra ser campeão. Deixou muito claro pra torcida do Fluminense que veio pro Palmeiras porque é o time que pode levar ele, sim, a se manter na primeira prateleira e manter ele na sua seleção. Então ele quer chegar muito bem na Copa do Mundo e qual é o time brasileiro que pode dar essa possibilidade para ele? Sim, é o Palmeiras, então ele chega para ser campeão. Gostei muito da fala dele sobre o tetra da Libertadores. Então é claro que o Abel falou que ele já não tem vaga de garantida, mas é para tirar o peso, como muito bem foi falado aí. Então o Palmeiras vai muito forte para essa temporada, ainda mais com a chegada do Arias e ainda tem a chegada do Paulinho. O retorno do Paulinho, perdão. Então assim, daqui a pouco a previsão é que ele comece a jogar aí na reta final, na verdade, na final do Paulistão. Então vai começar a entrar 10, 15 minutos e assim sucessivamente. Então, com certeza, após a Copa do Mundo, que vai ser a reta final, tanto de Brasileiro, de Libertadores, Copa do Brasil, o Paulinho já vai estar 100% e a gente vai estar, sim, com um timaço do meio para frente. Foi falado, eu concordo que precisa, no mínimo, de um lateral direito, tá? Ter um 5 de respeito para compor o elenco, é verdade, eu concordo plenamente com o que o Alex falou. Ele está encaixado ali com o Marlon Freitas e o Andrés Pereira? Sim.
Só que jogos mais difíceis, em um time mais qualificado, com mais trabalho ali no meio de campo, precisa de um 5, cara. Precisa de um 5. E o zagueiro é bom ter, se bem que o Murilo tem melhorado, tem apresentado uma melhoria, né? Tem melhorado seu futebol. Então, assim, é claro que ter mais um zagueiro seria excelente. Mas, sim, parece que o Murilo tá devagarzinho voltando ao seu melhor futebol. Acredito muito no futebol dele, até porque ele já apresentou um futebol muito melhor do que é hoje. Então, parece que tá tendo uma evolução no futebol dele. Ele chegou a falar que tava alguns problemas pessoais e o Barros ajudou ele. Então, assim, é um cara que pode voltar, sim, dar alegria ao nosso Palmeiras. Cara, e a situação do Andrés, né, cara? O Andrés falou que só tava limpando a chuteira ali na marca da Cal. E é isso, acabou, é do jogo. Irmão, o que ele tava fazendo lá? Limpando a chuteira. O importante é o quê? Foi a vitória do nosso Verdão pra cima dos Gambazentos. Então, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que puder deixar o seu like e hypar esse vídeo ajuda demais o nosso canal, porque quando você hypa o vídeo, você mostra para o YouTube que é um vídeo legal, que é um canal que traz boas informações aí do Palmeiras, então ele apresenta para muito mais palmeirense. E não se esqueça, se inscreva aí no canal, tá bom? Então é isso, rapaziada, qualquer nova informação a gente traz para você aqui, seu Verdão, todo dia. Valeu, rapaziada, grande abraço!